Bom, hoje eu vim aqui na cidade de Salem, fica mais ou menos meia hora de Boston, e é uma cidade conhecida não só aqui nos Estados Unidos, mas mundialmente, por questão de ter sido aqui onde ocorreram o julgamento das chamadas bruxas de Salem. E em sua maioria mulheres, mas também haviam homens que foram condenados, executados. E hoje eu vou estar andando por aqui, contando um pouco do que eu sei da história e observando a cidade. Você chegando aqui, você já sente uma energia um pouco diferente, já não é uma cidade muito movimentada. Somente no Halloween, durante o Halloween aqui fica bastante... Você vê muita gente por aqui passeando, tem as paradas, né, de Halloween. As ruas fecham, mas é mais uma festa, né, não tem muito a ver com... Ninguém sabe da história, as pessoas vêm aqui mais para festejar. E especialmente agora por estar no inverno, né, vocês podem ver tem neve para tudo que é lado. Nevou essa semana, então fica essa neve acumulada, gelo, e como tá muito frio, o gelo não derrete. Então escolhi vir aqui durante essa época do ano porque mostra um pouco a cidade, como ela é vazia, e esse clima para vocês verem. Logo de cara aqui, já dei de cara com o Museu das Bruxas. É um museu bem conhecido aqui em Salem, que as pessoas podem entrar, visitar. Tem coisa de bruxaria para todos os lados, é escultura, lojas, que é uma cidade bem temática. Agora, falando um pouco sobre a história, sobre o que aconteceu há mais ou menos 300 anos atrás, o que as pessoas chamam de bruxaria que aconteceu aqui, na realidade é definido pelos historiadores como uma histeria que aconteceu na cidade. Já existiam alguns conflitos aqui em Salem, né? Existia, na realidade, Salem Town, que era a cidade de Salem, e a vila de Salem, né? Salem Village. E algumas famílias tinham uma rivalidade. Elas não se davam por questões políticas, por questões de como as coisas se desenvolviam. E isso também cooperou, porque essas famílias estiveram diretamente envolvidas, né? As crianças que relataram ter sido vítimas de bruxaria eram pertencentes a essas famílias, a uma dessas famílias. Então, todo esse histórico cooperou para o que aconteceu na cidade. Até que, em algum momento, as crianças relataram que estavam sendo vítimas de bruxaria. Uma dessas crianças, ela tinha uma cuidadora, uma empregada que ficava na casa, e essa mulher, ela tinha traços de que não era americana. Ela era uma empregada, uma escrava na época, e foi acusada de ser bruxa por essas crianças. E a partir daí começou essa caça às bruxas aqui nos Estados Unidos. Lembrando que isso já existia em outras partes do mundo, principalmente na Europa. Na Europa já existiam alguns países que haviam condenado, executado pessoas, né, como eu disse, em sua grande maioria mulheres, por bruxaria. E essas crianças começaram a dizer que elas estavam com doentes, sentindo dores de cabeça, ataques, e que tudo isso era culpa das chamadas bruxas. Quando, no final de tudo, isso foi... Hoje, né, os médicos, os historiadores, eles já dizem que o que aconteceu, na verdade, elas poderiam... Existem algumas teorias, né? E algumas dessas teorias é que poderia ter sido alguma intoxicação, algum fungo que deixou essas crianças sentindo o que elas sentiram na época, para reclamarem do que elas sentiam, das dores e etc. E outras teorias dizem que essas crianças tinham algum trauma, alguma doença, algum problema mental, ou então que simplesmente foi toda a histeria causada na época, todo esse terror espalhado que já existia na Europa.
né? E somado ao fato de que as pessoas daqui viam pessoas diferentes chegando, né? Essas bruxas, elas tinham, essas consideradas bruxas, tinham traços diferentes, não tinham traços europeus, algumas eram... Essa empregada, ela era negra, ela era africana, então existia toda essa questão também física, né? Que as pessoas tinham esse preconceito e chamavam de bruxa. E como essas coisas se espalharam aqui foi surreal, foi muito rápido, porque uma coisa iniciada pelas crianças falaram que estavam doentes e atribuíram às bruxas. Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar nos dias de hoje, né? Como você vai executar alguém, como você vai matar uma pessoa, acusar essa pessoa de bruxaria por questão eu tô doente, então foi obra de bruxaria isso. Isso é uma coisa que hoje em dia a gente não consegue imaginar, mas 300 anos atrás isso aconteceu. E pessoas morreram por causa disso. A gente está caminhando aqui agora pro Memorial das Vítimas. É um parque interessante, a gente vai passar por lá. Acredito que vai estar um pouco diferente por conta da neve, mas de qualquer modo a gente vai passar lá para ver. E porque no final da história, quando tudo isso acabou, depois que as pessoas foram condenadas, as pessoas morreram, elas foram, isso foi considerado, todas elas foram consideradas inocentes anos depois, mesmo depois de terem morrido. O estado de Massachusetts, ele promulgou uma lei e decretou que todas essas pessoas, elas eram inocentes, elas não tinham nada a ver e elas foram mortas de forma equivocada. Foram criados memoriais aqui em Salem, em Danvers, que na época era conhecida como Salem Village, em homenagem a essas pessoas. As famílias dessas pessoas foram indenizadas por conta de tudo isso que aconteceu. E isso leva a gente a pensar sobre como até hoje a gente vê religião se misturando com a vida real, política, com tudo isso. E até onde a gente deve deixar essas coisas se misturarem, até onde a gente deve se guiar pela razão ou se guiar pela fé. Será que a gente deve condenar uma pessoa que pensa diferente da gente? Então, hoje em dia a gente tem essa visão, mas antigamente não era assim. Antigamente as pessoas não eram um pouco mais, vamos dizer, cegas com relação à fé. Aqui a gente está chegando no memorial, aqui do lado direito. Vamos entrar aqui para ver como é. Tem um cemitério atrás. Você vê que tem algumas pessoas aqui que ficam aqui fazendo o que elas querem fazer. Tem uma pessoa ali escrevendo alguma coisa e nesses bancos tem o nome de cada uma das vítimas que foi morta. Não dá pra ver porque tem neve em cima, mas tá escrito o nome, a data e como ela foi morta, né? A maioria, se eu não me engano, todas foram enforcadas, então tá escrito, né? Hanged, que é enforcada. Atrás tem um cemitério. E é interessante a gente passar por aqui e conhecer um pouco da história. Como eu falei, a cidade é muito conhecida, mas ela é conhecida por toda essa questão de bruxaria, mas as pessoas não sabem ao certo o que foi, se essas pessoas de fato eram bruxas, eram inocentes. Elas simplesmente ouviram falar da história. E caminhando por aqui você vê um pouco, tem um cachorro aqui pulando em cima de mim. Caminhando por aqui você consegue
entender um pouco, sentir um pouco da energia. E para quem conhece a história, fica um pouco mais perto do que aconteceu. Então, vamos continuar, vamos sair daqui. Ver se a gente consegue se aproximar um pouco mais ali do cemitério para ter uma visão mais perto. Aqui tem os bancos com o nome das pessoas. Cada banco tem uma maçã. Alguém pôs aqui essas maçãs. Bom. E voltando ao que eu estava falando antes de entrar aqui. É algo curioso você imaginar que pessoas foram executadas porque foram associadas com bruxaria. Será que isso seria possível existir no dia de hoje? Será que, eu digo existir, ainda existe, as pessoas ainda brigam por conta de fé, crença, religião, mas eu digo, será que seria possível existir algo assim definido pela lei? Eu imagino que tem países que têm crenças diferentes, e alguns países eles têm leis no que toca a religião e tudo, mas a gente não consegue imaginar viver numa sociedade onde você, por acreditar em algo diferente de mim, você seria executado. Bom, aqui, deixa eu passar por cima da neve aqui, tem um bolo de neve aqui. Aqui dá pra ver um pouco melhor. E na realidade o que aconteceu na época é essas pessoas não tinham envolvimento nenhum com bruxaria. No final de tudo dessa história, quando as pessoas iam morrendo e executadas e as pessoas continuavam acusando umas às outras, né, até o último julgamento, e isso não acabava nunca. Essas pessoas foram todas inocentadas. Foi provado que elas não tinham nada, nenhum envolvimento com bruxaria, não faziam nada para essas crianças, enfim. E depois disso tudo, depois que acabou, foram feitas inúmeros pedidos até o governo aqui de Massachusetts que essas condenações fossem revertidas e, enfim. Mas as pessoas que foram condenadas, elas já tinham sido, né, vamos dizer assim, aos olhos da lei e da sociedade, elas já tinham esse selo de bruxa, né? Fui condenado por bruxaria. Então imagina você viver numa sociedade onde você tem essa marca em você de uma coisa que você nem sabe o que é, né? Que você nem acredita, que você nem sabe o porquê. Uma coisa que influenciou bastante também em tudo isso que aconteceu foi o fato de a igreja na época, e até os dias de hoje, né, mas na época principalmente na Europa e em todas essas colônias britânicas aqui nos Estados Unidos, a igreja tinha uma influência muito grande. Então, qualquer coisa envolvendo política, envolvendo governo, envolvendo tudo, a igreja ela estava presente. E toda essa questão envolvendo fé, Deus, isso não seria diferente. Então, logo no início, quando essas crianças começaram a reclamar, a se questionar disso tudo e acusando essas pessoas, como eu falei, né, as primeiras pessoas que foram acusadas foi uma mulher negra, uma escrava, uma mulher de rua também, uma senhora também foi acusada. Eram pessoas geralmente que não tinham uma alta classe social, né? Mas isso também não tinha limite. Acho que até inclusive um padre, um ministro da igreja, ele também foi acusado de bruxaria. E essas pessoas geralmente elas confessavam, né? Existem teorias de que essas pessoas confessavam sob tortura, com medo de morrer, e acabavam confessando que tinham envolvimento com bruxaria, tinham feito pactos para escapar da morte, e elas eram presas.
não, não eram mortas. Todas as pessoas que eram suspeitas de ter envolvimento com bruxaria, a igreja punia elas, iam presas, e geralmente as que não confessavam eram executadas. Até que, depois de um tempo, isso começou a levantar questionamento, né, do governo, de algumas pessoas mais da classe alta, né, como por exemplo, na época já existia a faculdade de Harvard, que é uma faculdade talvez a mais conhecida aqui dos Estados Unidos, e professores de Harvard também se opuseram contra isso, e isso começou a levantar questionamentos. Acho que teve uma história até de uma criança que foi presa na época, também acusada de bruxaria. Então, a partir daí as pessoas começaram a se perguntar, né, se o que está acontecendo aqui, qual é a veracidade disso? Isso é verdade realmente ou isso não passa de histórias? Né, todo mundo acusando o outro, uma pessoa acusando o vizinho, acusando o morador de rua, acusando todo mundo, e aí qual é a veracidade disso? Será que isso é verdade ou não? E isso só foi acabar depois de muito tempo, basicamente depois que as pessoas quando começaram a acusar pessoas da alta classe, quando começaram a acusar burgueses, né, pessoas mais intelectuais, e a partir daí que isso começou a diminuir, as pessoas começaram a não acreditar mais nisso. Alguns anos depois foi revertida todas essas condenações, essas sentenças, e é óbvio que isso não trouxe de volta as vidas que foram perdidas, o tempo, a humilhação, enfim, tudo que aconteceu. Mas, de certa forma, isso acabou. Isso não durou muito tempo, durou alguns anos, mas foi especialmente no ano de, se eu não me engano, 1692. E como é diferente a vida na época para a vida hoje em dia. Você vê, hoje a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à história. Alguns anos atrás a gente precisava ir numa biblioteca, a gente precisava pegar emprestado um livro, e hoje a gente consegue ver tudo na internet e a gente consegue ter conhecimento. Então, será que a gente acreditaria numa coisa dessas hoje em dia? Muitas pessoas ainda acreditam, né? Muitas pessoas ainda atribuem o que elas veem, vivenciam, a sorte, o azar, a coisas sobrenaturais. Mas talvez hoje em dia, se essas meninas tivessem sentido alguma coisa, elas procurariam um médico, obviamente, os pais dela, e teriam tido um diagnóstico, né? Alguma coisa mais precisa sobre o que estava se passando com elas. E aí talvez isso não tivesse ocorrido. Mas ainda assim, a fé, ela existe, ela sempre existiu e vai continuar existindo. Então, independente de a gente ter tecnologia, a gente ter ciência, algumas pessoas elas acreditam em alguma coisa e outras na razão, outras na ciência, outras na fé. Mas é interessante levantar esse questionamento. Tudo isso vindo aqui me fez pensar sobre como às vezes a gente pode querer procurar uma justificativa para algo que não existe, querendo culpar algo que não existe, que não deve ser culpado, como aconteceu aqui na época. Essas pessoas foram acusadas de uma coisa que não existia, simplesmente foi uma histeria causada por pânico, desespero. Já havia esse clima de conflito aqui na cidade e as pessoas deixaram isso subir a cabeça, deixaram isso levar, e a partir daí criaram toda essa confusão, que foi uma confusão que na realidade pessoas morreram, né? Bom,
começar a andar um pouco mais por aqui em direção aonde eu vou embora daqui a pouco. Pegar meu carro, que eu, na real, não sei nem onde eu parei meu carro mais. Mas foi bom caminhar por aqui. Eu já havia vindo aqui nessa cidade, nunca tinha parado para dar uma caminhada aqui mais longa como essa, mas já passei por aqui. Eu vou tentar gravar um vídeo mais pro final do ano, quando chegar o Halloween. Eu vou vir aqui para gravar e mostrar como fica a cidade. Realmente é uma energia muito diferente. Você vê a cidade mais alegre, tem paradas e parece que você tá como se fosse aí no Brasil o carnaval, né? Fecha as ruas, tem desfiles, vamos dizer assim, aí no Brasil. Aqui tem as pessoas caminhando, as pessoas fantasiadas. Realmente fica bastante movimentado. O Halloween aqui é muito forte. Aqui nos Estados Unidos o Halloween é muito forte, diferente do Brasil, né? O Brasil não tem tanta fama o Halloween. Mas aqui você vê muita gente pela rua, muita gente saindo pra curtir, fazer festa, passear. Eu diria que aqui o Halloween é tão forte quanto o Natal. Você vê a mesma quantidade de pessoas na rua, você vê a mesma quantidade de pessoas comentando. E acredito que o feriado mais forte aqui nos Estados Unidos, mais, vamos dizer assim, famoso, seria o Dia de Ação de Graças, né? O Thanksgiving. Então, enfim. Aqui é uma pracinha, tá coberta de neve, como vocês podem ver. Isso aqui é tudo grama, mas eu nem sei aonde está a grama e aonde eu posso pisar mais, porque é o caminho, né? Tem um caminhozinho. Mas como tá tudo coberto de neve, então a gente vai andando por qualquer lugar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se interessado pela história. Espero que quem assistiu até agora tenha curtido e possa se interessar em saber um pouco mais sobre a história, pesquisar. Se eu falei alguma coisa errada e vocês quiserem me corrigir, escrevam aí nos comentários. Se eu falei alguma coisa que eu deixei de falar também, porque conhecimento nunca é demais e a gente não sabe tudo. A gente sempre pode aprender alguma coisa. Então, vou ficando por aqui. E é isso, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.